turma! Tudo bem com vocês? A gente vai continuar com a nossa série de videoaulas falando sobre radioterapia e hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema bastante importante que é a radiobiologia, que é mesmo para vocês conseguirem, né, entender alguns conceitos mesmo, conseguirem trabalhar com essa questão de morte celular, de danos, né, causados pelo câncer e etc. É uma aula bastante informativa, tem bastante informações importantes para vocês carregarem para a vida profissional de vocês e também pessoal, tá bom? Então, peço que vocês prestem bastante atenção nessa videoaula. A gente vai fazer também um exercício sobre radioproteção também, ligada à radioterapia, que eu vou passar para vocês no fórum. Então, vem comigo aqui e vamos para essa videoaula. A radiobiologia, pessoal, nada mais é, né, considerada a farmacologia da radioterapia. Ou seja, é a área da radioterapia que estuda todos os efeitos causados pela radiação ionizante no organismo. Para poder, né, para a radiação ser considerada ionizante, vocês já sabem, é necessário que essa radiação, né, possua uma energia mínima necessária para poder quebrar a molécula de água e formar radicais livres. E estes, pelo fato de serem, né, altamente reagentes, eles vão interagir com o núcleo da célula e levam a célula à morte. Então, ao interagir com o tecido, a radiação ela desencadeia uma série de processos físicos, químicos e biológicos que podem, né, determinar diferentes tipos de efeitos, dependendo da dose administrada. Vocês lembram lá daqueles efeitos estocásticos, efeitos determinísticos, né? Então, para poder, depois que interage com o tecido, essa radiação vai desencadear nesses processos que determina vários tipos de efeitos, né? Isso vai depender da dose administrada de radiação, do fracionamento da dose, ou seja, de quantas vezes aquela pessoa, aquele paciente ou profissional, né, foi ali exposto àquela radiação e do tempo do tratamento e da área irradiada, tá bom? Bom, vamos ver aqui um pouco, previamente, o que pode acontecer com uma célula exposta à radioatividade, tá? Aqui a gente vê, né, uma fonte de radiação, aqui em amarelo, tá aqui irradiando a célula. O que pode acontecer? A célula, ela pode estar, ela pode não sofrer nada, pode ficar ok, normal mesmo, ou a célula, né, pode ser danificada. E aqui, a partir desse momento aqui, a célula danificada ela tem alguns caminhos a seguir. O que pode acontecer? Ou ela pode se recuperar, a gente chama de um dano subletal, ou a célula ela vai e morre. Aí não tem mais para onde ir. Ou aquela célula, né, não danificada, ela pode se reproduzir e as células filhas dela, no entanto, morrerem, tá? Então, assim, ela foi um pouco danificada, porque os seus filhos vão morrer. É uma célula que não se reproduz normalmente mais. Ou outra coisa que pode acontecer com a célula danificada é sofrer mutação, que vai ser propagada, né, e se reproduzir, e ela vai crescer várias e várias vezes, se multiplicar muitas e muitas vezes de uma forma anormal. Ela não vai morrer naturalmente e aí vai resultar no tumor, que é lá, lembra da primeira videoaula que eu falei bem rapidinho sobre o câncer? É mais ou menos isso, a célula vai crescer, né, vai se propagar e se reproduzir desenfreadamente, e aí vai causar o tumor. Vamos falar mais especificamente de cada passo a passo desses daqui, tá bom? Então, quando a célula ela é atingida pela radiação ionizante, pode acontecer três coisas. A morte celular, que pode ocorrer, né, tanto na célula normal, quanto também na célula tumoral, embora, né, a tumoral, na maioria das vezes, seja a mais sensível.
Então, quando a gente realiza a radioterapia, a radiação é mais eficiente na célula tumoral, né? Como a gente já falou aqui nas outras videoaulas. Então, a célula tumoral, ela é mais sensível do que a célula normal. Então, quando você irradia uma área, você sabe que as áreas ao redor que estão normais também vão ter um pouco de morte celular, né? Porém, essas células normais, elas têm mais força, não são tão sensíveis, tá bom? Então, a célula tumoral, ela é mais sensível. Então, isso aqui é uma das coisas que pode acontecer. Outra coisa é o dano subletal, que é onde o efeito ele não foi suficiente para poder levar à morte da célula. E, então, existe a possibilidade, né, da recuperação desse dano e também pode acontecer com as células normais quanto com as células tumorais. Então, é quando a radiação não é suficiente para matar a célula, tá bom? Ou pode acontecer o que eu falei no início lá também, nenhum dano, né? Que a radiação ela passa pela célula sem reproduzir qualquer efeito. Então, às vezes, as células normais, geralmente, né, que vai acontecer isso. Com a célula normal, não vai acontecer nenhum dano. Mas com as células tumorais, é mais capaz de acontecer a morte celular. Na radioterapia, a gente quer isso aqui. A gente quer a morte celular da célula tumoral, tá bom? Então, a radioterapia, ela normalmente é administrada de forma fracionada, ou seja, uma vez ou duas vezes na semana. E esse fracionamento, pessoal, ele não é realizado de maneira aleatória. Existem alguns motivos para isso. Vou explicar aqui para vocês quais são esses motivos, tá bom? Bom, ao fracionar esse tratamento com as doses diárias menores, né, as células normais que sofreram o dano subletal, ela consegue se recuperar entre uma sessão de tratamento e outra. Essa capacidade de recuperação do dano é maior entre as células normais, como eu falei. Então, pessoal, quando for realizada, né, a segunda fração, a segunda sessão de radioterapia, aquela célula normal lá que sofreu algum dano, ela vai estar recuperada. E o mesmo não vai acontecer com a célula tumoral, certo? E aí o que acontece também? A radioterapia, nesse caso, ela vai ajudar, né, vai contribuir para o acúmulo de dano nas células tumorais, até levar essas células tumorais até a morte. E isso a gente chama de reparo. Isso a gente chama de reparo, tá bom? Essa recuperação das células normais que acontece entre uma sessão e outra de radioterapia. O que acontece? A célula normal, ela recupera, ela ocorre um reparo. A célula tumoral, ela não se recupera rapidamente, ou seja, naquela próxima sessão, aquela célula tumoral que já sofreu um pouquinho com a radiação, ela vai tornar a sofrer mais e morre. É o objetivo. E aí a gente vai acumulando dano na célula tumoral que vai morrer, tá bom? Aqui também é um outro motivo, né, para a gente fazer essa fração, esse fracionamento das sessões de radioterapia, que é o seguinte: para, né, que o dano causado pelo radical livre ao DNA da célula se consolide, é muito importante a presença do oxigênio. Assim, pessoal, os tumores bem oxigenados, eles respondem melhor à radioterapia do que os poucos oxigenados. Aqui a gente tem um desenho, né, que demonstra mais ou menos onde as células são mais oxigenadas e onde tem menos oxigênio. Então, o que acontece? O tumor, né, quanto mais oxigênio tem no tumor, mais fácil vai ser de tratar. Então, o tumor ele possui áreas bem mais oxigenadas, que geralmente é localizado na periferia do tumor, ou seja, está bem mais fácil da radiação pegar ele aqui. E áreas com baixos índices de oxigenação, que são aqui mais ao centro, essa área vermelha, essa área amarela.
O intervalo de uma sessão de radioterapia e outra do tratamento permite que o oxigênio que era utilizado aqui por essa célula que morreu seja desviado, né? Esse oxigênio aqui ele não se perde. Esse oxigênio ele é desviado para as células que estão ali ao redor com baixa concentração de oxigênio. Então, dessa forma, na sessão seguinte do tratamento, nós teremos maior número de células oxigenadas, consequentemente, teremos um maior número de células, né, sensíveis à radiação, o que vai facilitar, então, o nosso tratamento de radioterapia. E esse processo todo, a gente dá o nome de reoxigenação. Outro motivo que acontece também existe, né, um equilíbrio numérico entre as células nas diferentes fases do ciclo celular, que é a imagem, né, exemplificando um ciclo celular. A célula ela começa a entrar em divisão, tem a duplicação do DNA, o aumento da massa muscular, ponto de checagem, ocorre a mitose. Isso aqui tudo vocês já viram, provavelmente vocês já viram na disciplina de patologia. E aí o que acontece? Esse equilíbrio numérico, né, entre as células nas diferentes fases celulares, né, existem, e essas fases elas vão se diferenciar em relação à sensibilidade à radiação. Ou seja, existem as fases aqui mais sensíveis e as menos sensíveis. Com, né, uma sessão de radioterapia, as células da fase mais sensível, ela morre mais, né, do que as outras fases. Então, ocorre um desequilíbrio numérico que volta a se restabelecer entre uma sessão e outra do tratamento. E aí, quanto maior, né, o número de células nessa fase sensível, mais morte dessas células. Quanto maior, né, o número de células mais sensíveis, maior a morte dessas células. E aí, à medida, né, que as células do ciclo morrem mais, começa a ocorrer o recrutamento de células que se encontravam em repouso. Dessa maneira, o fracionamento, né, das sessões faz com que as células avancem da fase mais resistente para a mais sensíveis do ciclo, proporcionando um ganho terapêutico. E aí, essa última fase, né, esse outro motivo, a gente chama de redistribuição, ok? Ou repopulação, também podemos chamar assim. Todos esses processos mencionados são conhecidos como os 4 R's da radiobiologia: o reparo, reoxigenação, redistribuição e repopulação. Esses processos, eles ocorrem de maneira simultânea e em última análise pode-se afirmar que o fracionamento das seções contribui para o reparo das células normais que sofreram o dano subletal e para aumentar a sensibilidade do tumor à radiação. Então, se eu perguntar para vocês assim, por que é importante o fracionamento no processo da radioterapia, no tratamento com radiação ionizante? Por que é importante? Aí vocês vão falar que o fracionamento vai contribuir para o reparo das células normais, para poder na próxima sessão, né, elas já estarem firmes e fortes e o dano causado nas células tumorais ser maior. E aí vai dar tempo, né, de reparar essas células normais que já sofreram algum dano para poder aumentar. E também aumenta, né, esse fracionamento também aumenta a sensibilidade do tumor à radiação. Então, só para fechar, seria uma resposta por aí, tá bom? Não precisa ser copiada e colada como essa aqui, não. Vocês mesmos, já pela explicação, acredito que vocês consigam entender que faz-se hoje, né, a radioterapia, faz, por exemplo, na quinta-feira. Aí o paciente vai voltar daqui 3, 4 dias para fazer a outra sessão.
Por que que ele vai voltar depois? Que é para poder dar um tempinho para a célula normal reparar, é para poder dar um tempinho para o oxigênio que estava nessas células tumorais ir para outras células tumorais, para poder ele ficar mais sensível à radiação, tá bom? É para poder esperar a célula estar na fase de sensibilidade, para poder ter mais interação com a radiação e acabar morrendo, tá bom? Aí agora a gente vai falar sobre os fatores de risco do câncer. Aqui eu exemplifico, né, alguns dos vilões que nós temos como fatores de risco do câncer. O tabagismo, o alcoolismo também, excesso, né, de ingestão de álcool. Aí os dois atrelado é um ultra vilão, alcoolismo mais tabagismo. Também tem a questão de gênero, que alguns câncer eles causam mais em mulheres e outros mais em homens. Varia um pouco, isso por conta mesmo da estrutura da pessoa, da estrutura do gênero humano e também de outros fatores. A idade também, conforme vai passando, as pessoas têm mais predisposição a ter câncer, alguns tipos de câncer. A exposição solar, às vezes a gente fica preocupado, né, nós na radiologia, preocupado com o tanto de radiação que a gente recebe trabalhando dia a dia, mas a exposição que você pega de sol na rua ou na praia num final de semana é muito maior do que você pega trabalhando no setor de radiologia ou de radioterapia, enfim. Também existe a questão de predisposição genética, que também varia muito, tem aquela questão do efeito tardio, né? Que é um tipo de efeito biológico que vai passar depois de pai para filho, de mãe para filho, etc. E tem também o próprio sistema autoimune, né? O sistema imune da pessoa, que talvez a pessoa já vai ter um pouco mais de predisposição a ter o câncer. Então, você tem que estar com o sistema imune bom para poder não ocorrer esse crescimento anormal, desenfreado de células, tá bom? Aqui a gente fala um pouco sobre os fatores de risco direcionados, por exemplo, ao câncer de mama. Por exemplo, um fator de risco é mulheres acima de 50 anos, sem filhos ou com a primeira gravidez após os 30 anos, mulheres, né, que têm ou isso tudo aqui, ou consumo de álcool, a própria radiação torácica, né, na região do tórax, a pessoa que sofre várias e várias radiações no tórax. Vocês, mulheres profissionais da radiologia, tem que estar sempre usando o dosímetro, tem que estar sempre usando o protetor quando for preciso segurar os pacientes. Outro fator de risco, né, que pode estar atrelado a todos esses aqui de cima, se estiver pior ainda, quando você tem, né, o histórico familiar de câncer de mama na família, acho que vocês já ouviram falar isso, e isso acontece principalmente se o histórico for da sua mãe, ou irmãs, ou avós, ou tias por parte de mãe, tá bom? Também, se você faz uso de hormônios externos, o uso dos anticoncepcionais, por exemplo, doenças mamárias prévias, se você já teve alguma mastite, algum outro tipo de doença, e a obesidade, né? A má alimentação ajuda também, é um fator de risco para adquirir o câncer. Neste caso, o câncer de mama. Aqui a gente fala um pouco também sobre os fatores de risco do câncer de próstata. Nós temos esses 3 principais fatores, que é a idade, ou seja, homens acima de 50 ou 45 anos, se fizerem parte, né, do grupo de risco, eles devem ir ao urologista anualmente. Então, é um controle feito anual que a pessoa, né, já tem esse fator, já tem essa idade. Então, não precisa estar sentindo nada para poder ir no urologista verificar. O histórico familiar. Se algum homem da sua família já teve o câncer de próstata, a chance de desenvolver a doença ainda é maior. Quase o mesmo caso lá das mulheres, né? E da obesidade. Homens com sobrepeso ou obesos, além daqueles que fazem, né, um abuso do álcool e do tabaco, têm maior chance de contrair a doença. Então, existem vários fatores de risco. Se você
atrela, né? Se você junta o tabagismo ao alcoolismo, a obesidade, a falta de alimentação correta, uma coisa junto à outra, então mais probabilidade de câncer você vai ter, você vai ter mais probabilidade de ter um câncer lá, né, posteriormente na sua vida. Então, pessoal, adotar hábitos saudáveis, evitando a exposição a fatores de risco, é a principal maneira de se prevenir contra o câncer e outras doenças, como as cardiovasculares, respiratórias, crônicas, renais e diabetes. Bom, conhecer também os fatores, né, que aumentam as chances, né, que aumentam as chances de desenvolver essa doença, permite que as pessoas possam evitá-las. Então, vocês, como profissionais, podem estar sempre, né, passando esse tipo de informação, até mesmo para o paciente que já está em tratamento, para poder ele, né, adotar hábito mais saudável, evitar alimentos pesados e evitar ingerir bebidas, principalmente aqueles que já estão na questão do tratamento. Isso vai melhorar a qualidade de vida e vai reduzir as chances de adoecer. Aqui eu trago para vocês algumas estatísticas do câncer no Brasil. Está atualizado, só para vocês verem aqui em homens, 29,2% em homens dos casos de cânceres causados em homens é o de próstata. As pessoas têm muito medo da leucemia, né? Olha onde ela está com 2,6%. E o câncer de próstata, de cólon e reto, né? Eles estão aqui no topo. Então tem que tomar cuidado. Nas mulheres, né? Tem o câncer de mama, que é 29,7%. E aí, nas mulheres tem o cólon do reto, o cólon do útero. Tem vários, né, casos que estão acontecendo. Isso aqui são estatísticas do câncer no Brasil, tá, pessoal? Não é mundial, não. É só aqui no Brasil. Então, 29% dos casos de câncer em mulheres é câncer de mama. Falar para vocês sobre a radiosensibilidade. A radiosensibilidade é o grau e a velocidade de resposta dos tecidos à radiação. Então, lembra lá do ciclo, que tem uma fase que é mais sensível e etc. Ou seja, diferentes tipos de células do corpo humano possuem diferentes respostas à radiação. A sensibilidade da célula à radiação ela é determinada pela sua maturidade, pela taxa de reprodução e pela função que aquela célula tem. A radiosensibilidade ela também depende da origem do tecido. Então, quanto mais sensível o tecido original, mais sensível vai ser o tecido derivado. A maioria, né, dos tumores radiosensíveis são radiocuráveis. Entretanto, alguns eles se disseminam independentemente do controle local. Outros apresentam sensibilidade tão próxima às dos tecidos normais que essa, né, impede a aplicação da dose de erradicação. Sobre radiocurabilidade. A possibilidade, né, real de controlar um tumor com radioterapia ou radiocurabilidade depende dos fatores que vão desde a sensibilidade intrínseca do tumor e do seu volume até o estado geral do doente, que faz variar a capacidade de recuperação dos tecidos normais. A curabilidade local, pessoal, só é atingida quando a dose de radiação aplicada é letal para todas as células tumorais, mas não ultrapassa a tolerância para os tecidos normais. Por hoje é só essa videoaula. Vou passar para vocês um exercício no fórum.